tributo a Martin Luther King. Essa é a música cantada hoje no refrão por Wilson Simoninha. De autoria do pai, Wilson Simonal, a canção é um hino ao orgulho de ser negro e à liberdade de cantar e sorrir. O cantor conversa com a gente sobre o documentário lançado recentemente, que conta a história da vida do pai e os problemas que Simonal enfrentou com a classe musical e acusações de traição. Agora vamos voltar a falar da outra parte que você respondeu lá no início, que são os problemas passados pelo Wilson Simonal. Acho que marcante foi a história que ele passou na ditadura, né? Sem dúvida. Que agora está retratada num filme. Está retratada, quer dizer, a história dele está retratada no filme, né? Não é uma coisa muito simplista. Tem isso, obviamente, Mas vai tudo. Vai tudo, e o filme é um espetáculo. Eu e meu irmão, Max, de Castro, a gente sempre falou que a redescoberta do Simonal tinha que ser através dele, através das suas músicas, né? Através da força dele. E isso o filme acabou trazendo, e muito, né? Porque você provavelmente não viu o Simonal, a gente sabe, as pessoas mais velhas comentam, pô, ele foi um grande artista, ele foi um artista incrível, tem gente que fala, ele foi o maior cantor do Brasil, mas assim, não é uma percepção que você, só alguém te contando, né? Quando você vai ao filme e você vê o cara no palco, cantando, se apresentando, você começa a entender a dimensão disso. As pessoas se apresentavam, o público ficava sentado, não cantava, não participava. Claro que já tinha uma movimentação assim nos festivais, principalmente das pessoas interagirem, mas essa participação do público cantando com o artista, dançando com o artista, isso veio depois, isso é o Simonal que traz para a música popular brasileira. Então aí você começa a entender o poder dele. A década de 60 no Brasil foi marcada pelos festivais de música popular. Os principais foram o Festival Internacional da Canção da TV Globo e o Festival da Música Popular Brasileira, organizado pela TV Record. Wilson Simonal marcou presença nos dois. Nesses palcos, surgiram para o público brasileiro grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee, Tom Zé e Wilson Simonal. Em uma de suas apresentações, ninguém menos que Elis Regina dividiu o palco com Simonal. Momentos mágicos da televisão brasileira. E o que aconteceu com Wilson Simonal? É uma história, resumidamente assim, a história. O Simonal teve um contador, chegou um momento que as pessoas falam, ele rivalizava com o Roberto Carlos do sucesso. De fato, né? Era ele e o Roberto Carlos, assim, ninguém sabia quem era o maior artista do Brasil naquele momento da virada dos anos 70, né? 70, 71. E o Simonal ficava muito fora, viajando em turnê, e ele montou o primeiro escritório de comunicação de um artista, que era um escritório que tinha, além de outros artistas, uma coisa muito comum hoje em dia, né, que todos os artistas, os grandes artistas têm, mas naquela época ninguém havia feito. E numa dessas voltas de viagem, dessas turnês, o Simonal descobriu que que o escritório estava tendo um sério problema de desfalque. E, obviamente, o Simonal foi construindo isso, mas ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, preparada para esse sucesso, preparado para tudo isso. Aí ele comete um erro, né, que ele pede a alguns policiais que interroguem o contador, né, ele descobrindo de onde saiu o desfalque, e falaram para ele que era o contador. E aí ele falou, eu preciso que o contador que já tinha sido demitido do escritório. E ele pede ao contador ele pede aos amigos que falam com os policiais para darem uma dura no contador para ele confessar. Os policiais, muito ingenuamente, levam ele a uma delegacia, só que era uma delegacia do DOPS, que era o órgão de repressão mais temido do Brasil. E dão, de fato, acho que uma dura no contador. O contador, quando sai da delegacia, imediatamente a mulher dele já tinha dado queixa, o delegado da Polícia Civil chama o Simonal para depor, para esclarecer o que tinha acontecido, e ele como mandante desse ato que obviamente que é recriminável. Só que dessa ocorrência policial surgiu como um boato uma história que na realidade existia com muitos outros artistas, mas o Simonal ele tinha todos os ingredientes para essa história ser perfeita para ele,
que era que o Simonal trabalhou e trabalhava no sentido de entregar outros artistas como informante do DOPS. Uhum. DOPS é polícia política. Polícia política é exatamente aquela que existe, sobretudo nos regimes autoritários, de uma forma geral, e cujo objetivo é eliminar dissidentes, é impedir que haja livre trânsito de ideias. Portanto, é o tipo de polícia política que não consegue vicejar num regime plenamente democrático. No caso do Brasil, ele foi criado da primeira grande ditadura republicana que nós tivemos, que foi a de Vargas, a do Estado Novo, e que ganha uma nova conotação a partir de 64 com o regime militar. Então, os regimes autoritários, por definição, não abrem mão de ter uma polícia política para vigiar consciências, para impedir que as ideias possam ser difundidas e trabalhadas. Daí o medo, o temor que esse tipo de polícia autoritária exerce sobre as pessoas. Foi assim na Alemanha nazista, foi assim na União Soviética stalinista, foi assim na Itália fascista, foi assim no Brasil do Estado Novo e do regime militar, em boa parte do regime militar. E isso caiu como uma bomba na imprensa, até em decorrência do processo. E eu imagino que no meio artístico também. No meio artístico também, e aí, enfim, isso, o incidente policial virou um incidente político e que destruiu aquele grande sucesso Simonal. Não destruiu a carreira, porque o Simonal cantou até o final da sua vida, mas destruiu o grande sucesso, e aí a partir disso o Simonal teve problemas incríveis. O filme retrata isso, agora saem livros, tem um livro do jornalista Ricardo Alexandre, que está saindo agora em agosto, que é a biografia que fala sobre isso bastante. Tem o livro do historiador Gustavo Alves, que é um livro mais acadêmico, que também fala sobre isso. Depois virão espetáculos musicais, homenagens, enfim, uma série de outras coisas super bacana. Mas é fundamental o Brasil conversar essa história para entender o que de fato aconteceu e entender o quanto determinadas situações, determinados momentos da história, alguém pode pagar por um preço, e até o Simonal, para muito determinadas áreas ou segmentos da sociedade, virou um símbolo e uma coisa absurda, que era uma coisa muito maior que o Simonal. O Simonal era uma pessoa extremamente carinhosa, cometeu um erro sim, mas pagou um preço absurdo, né?